e principalmente porque a palestrante é uma pessoa que nos apoia na comissão desde o começo. A gente sempre tem nossos projetos que às vezes são inovadores e precisam de uma aprovação da diretoria, e a doutora Daniela sempre nos apoia, e não é a primeira vez que ela nos prestigia com essas palavras no curso de capacitação. E espero que todos aproveitem os conhecimentos que ela vai repassar. Eu passo a palavra para o meu colega, Dr. Roberto Bona Júnior, para ler o currículo da palestrante. Doutora Daniela Balão Erlund, advogada, professora, mestre em Direito pela University of Pittsburgh, UP, Estados Unidos, conselheira estadual da OAB Paraná, autora de vários artigos publicados. Professora, seja bem-vinda. Presidente da Comissão da Mulher Advogada. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Eu peço licença, mas vou me dirigir ali à tribuna, porque, na verdade, preparei um breve, quer dizer, breve não, porque o tempo eu acho que é um bom tempo para a gente falar sobre esse assunto, mas eu preferia apresentar no meu com o PowerPoint. Então, dá licença. Então, novamente, boa noite a todos, em especial a doutora Fernanda, a doutora Sabrina, a doutor Roberto Bona Júnior. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui novamente nesse curso de capacitação da Comissão de Advogados Iniciantes. Esses três ilustres advogados aqui presentes nessa mesa demonstram a força hoje da advocacia iniciante, da força do jovem advogado aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Paraná. Sem dúvida, vocês vêm desempenhando um excelente trabalho que só realmente merece todos os elogios, não só da diretoria, como nós do Conselho aqui da Seccional do Paraná, e merece sim todo o nosso apoio. Muito obrigada novamente pelo convite e obrigado pelo trabalho que vocês estão desempenhando. Bem, fui convidada a falar sobre sociedade de advogados e muito me honra vir falar sobre esse tema em específico, porque, como eu já disse, sou conselheira aqui dessa casa, sou conselheira estadual, hoje no cargo de titular aqui da OAB Paraná. E desde a gestão passada, Dr. Lúcio Glombi, eu passei a integrar a comissão de seleção aqui dessa casa. Além, é claro, de acumular funções aí com a Comissão da Mulher Advogada, ainda tenho a atribuição de relatar processos relativos às sociedades de advogados que são encaminhados à OAB Paraná para registro. Na gestão passada do Dr. Lúcio Glombi, eu era relatora, e agora na gestão do Dr. Juliano Breda, eu assumi a presidência também da 9ª Comissão de Seleção aqui da OAB Paraná. Isso muito me honra porque, desde a gestão passada, juntamente com outros conselheiros, é claro, em especial o Dr. Sandro Martins, com quem eu trabalhei na gestão passada, nós fizemos um trabalho muito interessante de uniformização das nossas decisões aqui para registro das sociedades de advogados, no sentido de auxiliar os advogados a se organizarem em sociedade. Temos aí um trabalho formidável também da advogada instrutora aqui dessa casa, a doutora Cristiane Minhoto, a quem devo prestar todas as homenagens, porque a ela cabe toda a análise desses processos, uma primeira análise desses processos antes de ser encaminhado a nós, conselheiros, para relatoria e depois deferimento desses registros, seja da constituição das sociedades de advogados, seja as alterações de contrato social ou de distrato social. Portanto, me sinto muito à vontade, doutora Fernanda, doutora Sabrina, doutora Roberta, em falar sobre esse tema, e no momento em que preparei, tentarei aqui trazer alguns exemplos para vocês, para que torne-se ainda mais fácil assimilar a importância da organização de uma boa sociedade para o fim que se almeja, e a importância de se tomar também alguns cuidados antes de
se aventurar, eu diria, ou até talvez não seja o termo adequado, mas antes de se iniciar realmente aí um processo associativo de cunho profissional. Num primeiro momento, então, antes de iniciar a falar sobre a questão das sociedades de advogados propriamente dito, vem a seguinte questão: até que ponto é necessário, até que ponto é preciso realmente entrar em uma sociedade de advogados para o exercício da atividade profissional da advocacia? Até que ponto é necessário associar-se com outros colegas para o exercício dessa atividade? Então, esse é o primeiro questionamento que se vem em mente a qualquer advogado antes de uma associação. Claro que vantagens existem, são inúmeras as vantagens, mas, ao mesmo tempo, as vantagens que se vislumbra num processo associativo ou numa associação como essa, existem custos, existe uma relação que passa a existir, que é uma relação entre sócios, uma relação de responsabilidade perante a Receita, perante, enfim, aí aos órgãos estatais de arrecadação de tributos, passa a existir uma responsabilidade trabalhista, no caso de contratação de empregados para auxiliar essa sociedade. Enfim, existe um custo inerente e uma responsabilidade inerente na constituição de uma sociedade. Ao mesmo tempo em que existe esse custo inerente, existe sim uma vantagem tributária. Isso até não é o aspecto que eu devo entrar, porque sei que existe, logo na sequência haverá uma colega que irá tratar exatamente sobre esse aspecto. Existem sim vantagens tributárias para essa questão, mas muitas vezes essa vantagem é desconsiderada em razão do custo e dessa responsabilidade que acaba se agregando a essa relação que se iniciará a partir do momento da assinatura de um contrato de associação, de sociedade, desculpa. Então, portanto, essa é a primeira questão que eu começo a levantar, mas, ao mesmo tempo que levanto essa questão, trago a realidade hoje da advocacia. Hoje temos realmente um grande número de advogados exercendo a advocacia. Existe uma demanda de mercado em que exige, sim, uma pessoa jurídica como advogados, em forma de uma sociedade de advogados, para prestar serviços de advocacia. Existem também questões de licitação, em que o advogado ele precisa passar por uma pessoa jurídica de uma sociedade de advogados precisa passar por um processo de licitação para poder vir a também exercer aí a advocacia para a administração pública. E, além do que, a gente sabe também que na advocacia corporativa, principalmente, grandes empresas, para contratar um advogado, prefere também de que esse advogado possua um CNPJ para fins de desvinculação aí de qualquer vínculo trabalhista com esse advogado, ou até mesmo para evitar aí ter que haver a retenção de imposto de renda na fonte no momento do pagamento desse profissional. Então, portanto, a demanda hoje, a demanda em que vivemos, em que principalmente aí diante de uma realidade internacional de firmas internacionais de advogados, como no caso dos países da Common Law, as law firms, né, de que existem nos Estados Unidos, na Inglaterra, acabaram forçando de que o mundo, ou os demais países, também, sob o ponto de vista profissional, passassem a oferecer pessoas jurídicas prestadoras desses exercícios profissionais, como é o caso dos advogados. Portanto, hoje nós estamos nessa realidade. Essa é uma realidade inerente, em que também temos a questão de diversas varas especializadas, a especialização do próprio direito também, em que, para se trabalhar numa determinada demanda, exige-se um advogado especialista para várias questões, faz com que realmente
a organização de uma sociedade seja necessária. E de que aquela figura do advogado sentado em uma mesa, como nos faz nos recordar aí no passado, aquele advogado que consegue o seu diploma na faculdade de Direito e abre o seu escritório, monta a sua mesa, põe seus livros na estante e fica aguardando à espera do seu primeiro cliente. Isso é uma realidade que não existe mais. Então, portanto, faz realmente pensar de que a sociedade de advogados veio sim ser um grande instrumento para nós advogados aí no exercício da profissão. Porém, sendo sim um grande instrumento aí de profissionalização, de organização, eu sou professora de Direito Societário também, então a gente sabe de todas essas vantagens da organização empresarial para o exercício de uma atividade econômica. As sociedades de advogados, elas têm uma característica peculiar. Elas, na verdade, não são consideradas sociedades empresárias. E esse foi o primeiro ponto em que, quando eu assumi aí a relatoria aí da Comissão de Seleção aqui na OAB do Paraná, eu precisei, eu diria, me descontaminar de todo o pensamento empresarial do que o direito empresarial me traz quando tenho que lecionar e passar questões do direito societário. A sociedade de advogados, ela não tem cunho empresarial. Na verdade, trata-se de uma pessoa jurídica, porque ela tem personalidade jurídica, ela passa a ter, a partir do momento do registro aqui na OAB, ela passa a ter personalidade jurídica, ela adquire sim um CNPJ, mas ela não exerce aquela atividade econômica organizada prevista no artigo 966 do Código Civil, que é o caput do artigo 966. Ela não se enquadra aí. E aí eu entro já no meu primeiro tópico aqui da minha apresentação, quanto ao conceito das sociedades de advogados. E aqui é que nós passamos a refletir, então, portanto, das vantagens realmente que ela traz aos advogados. Bem, esse conceito, inclusive, é um conceito que eu mesma elaborei e que passará a ser, inclusive, eu incluí isso num manual das sociedades de advogados, que deve estar aí, em breve, dentro de algumas semanas, deve estar sendo divulgado no site da Ordem, porque nós fizemos uma revisão de todo o material relativo às sociedades. E eu fiquei aí na liderança dessa revisão. E o meu primeiro cuidado nessa revisão desse manual aqui na OAB do Paraná foi em elaborar um conceito adequado e real do que se trata as sociedades de advogados. Então, na verdade, elas se enquadram-se como um tipo especial de sociedades simples, especificamente no parágrafo único do artigo 966 do no Código Civil Brasileiro. Por força do artigo 15 da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, seus sócios devem ser exclusivamente advogados, pessoas físicas que, por meio de um contrato de sociedade, obrigam-se a contribuir com bens e serviços para o exercício da atividade intelectual e privativa da advocacia e partilha de seus resultados econômicos. Então, nós temos aqui, dentro desse conceito, nós podemos extrair alguns elementos para podermos caracterizar uma sociedade de advogados. E quais são esses elementos? Os sócios devem ser sempre advogados. Advogados que possam exercer a advocacia. Isso significa que, por exemplo, uma sociedade em que tinham 2 advogados registrado aqui na OAB do Paraná, em que veio a falecer um desses sócios advogado, seus herdeiros não poderão configurar como sócio, salvo se forem advogados. E chegarei a isso mais tarde, mas é só para trazer um exemplo de que, para existir uma sociedade de advogados, é preciso esse primeiro elemento, de que sejam advogados. Trata-se de um tipo, sim, especial de sociedade simples, ou seja, enquadra-se no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, aliás, traz o conceito de sociedade simples, que são aquelas sociedades que exercem uma atividade intelectual ou científica sem elemento de empresa. Quem se recorda aí
das aulas de direito comercial, deve lembrar muito bem aí dessa questão do parágrafo único, onde há distinção de sociedade simples e sociedade empresária. Portanto, a sociedade dos advogados enquadra-se exatamente nesse parágrafo. E trata-se de um tipo especial porque tem uma regulamentação específica. Aplica-se sim o Código Civil, mas nós temos uma legislação específica, advinda, inclusive, do Conselho Federal da OAB do Paraná, que a regulamenta. Também chegarei aí mais tarde com relação à questão da legislação. Não é a sociedade que exerce a advocacia. Esse é um ponto muito interessante também, que traz muita confusão. Mas sim seus sócios, associados ou empregados. É o artigo 6º do provimento 112 de 2006 do Conselho Federal da OAB que nos diz. Isso significa também que quem exerce a advocacia continua sendo os seus advogados. Os seus advogados sócios, aqueles que vão se unir para constituir uma sociedade de advogados, ou seus associados ou empregados, caso essa sociedade venha a ter que contratar prestadores de serviços, que no caso específico das sociedades de advogados nós denominamos de associados, ou empregados, caso tenha vínculo aí trabalhista com registro em carteira. Então, quem exerce, friso novamente, são os seus sócios associados e não a pessoa jurídica. Então, qual é o objetivo da pessoa jurídica? É distribuir resultados. Então, os seus sócios exercem a advocacia, a pessoa jurídica ofere resultados e esses resultados serão distribuídos da forma prevista aí no contrato que será celebrado entre esses sócios. Então, ela não comporta outro objeto social a não ser proporcionar aos seus sócios e advogados colaboradores o exercício profissional da advocacia. Os sócios reúnem-se para otimizar sua atuação profissional e obter os resultados que aí decorrem em proveito pessoal. Na verdade, o que se trata, o objeto social da sociedade é exercer a advocacia, mas a sociedade em si, o que ela faz é um gerenciamento de resultados de acordo com o acordo celebrado entre os sócios. Ela tem sim um fim lucrativo, porque afinal de contas, né, é o exercício da profissão, e a profissão, nós não exercemos a profissão a título gratuito, e sim a título oneroso. E nesse exercício se ofere lucro, e esse lucro, sim, ela é repartida entre seus sócios, ou tem um rateio aí de despesas e etc. Mas, apesar de ter um fim lucrativo, ela não tem forma ou característica mercantil. Aí eu volto novamente àquela classificação de sociedade simples e sociedade empresária. Pelo fato de ser uma sociedade simples, ela não tem elemento de empresa. Não tendo elemento de empresa, ela não pode ter característica mercantil. Além disso, existe aí a questão de um registro próprio, né? As sociedades de advogados não podem, de forma alguma, sob pena de, inclusive, infração disciplinar, ser registrada na junta comercial. Por quê? Primeiro, volto a dizer, trata-se de uma sociedade simples, então a competência não é da junta comercial. E por se tratar de uma sociedade simples de tipo especial, o registro é necessário que seja na sede da seccional onde a sociedade irá exercer a sua atividade, o seu objeto social, que será a advocacia. O regime de colaboração, trata-se de um regime de colaboração recíproca. Esse regime de colaboração recíproca entre os sócios, em que os sócios eles resolvem se associar para exercer a advocacia em conjunto, coloca em evidência um caráter muito importante aí da sociedade, ou seja, o caráter intuito persona dos sócios. O que também nos leva a concluir do que a pessoa dos sócios é muito importante na celebração desta sociedade. Então, um advogado, ao momento em que ele decide
constituir uma sociedade de advogados ou entrar em uma sociedade que já esteja constituída, entra mediante uma alteração de contrato social em uma sociedade, ele entra ou constitui essa sociedade por conta das pessoas que nela integram, que nessa sociedade integram, as pessoas que integram ela faz muita diferença na decisão da constituição dessa sociedade. Então, se eu venho celebrar um contrato de sociedade com o meu colega de faculdade ou um outro advogado com quem eu tenho uma certa simpatia, ou dividimos temos o mesmo a mesma formação intelectual, que isso é muito importante numa sociedade, isso faz diferença na contratação. Por isso que eu dei aquele exemplo, inclusive, do falecimento de um dos advogados, ou a transferência dessas cotas, a cessão de cotas a um outro advogado. É muito importante em que exista a anuência dos sócios em aceitar aquele novo sócio dentro de uma sociedade, em razão desse caráter intuito persona da sociedade de advogados. Com relação à legislação aplicável, as sociedades de advogados, então, portanto, por se enquadrarem aí no parágrafo único do artigo 966, aplicam-se aí todas as regras relativas às sociedades simples do Código Civil como norma geral, o artigo 982, 997 e seguintes aí do Código Civil de 2002. Especificamente, o que torna a Sociedade de Advogados realmente um tipo especial é a aplicação da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Essa lei, que nós denominamos como a OAB, os artigos 15, 16 e 17 tratam especificamente sobre a questão das sociedades de advogados. Além disso, o regulamento geral também do Estatuto aí da Advocacia da OAB, os artigos 37 a 43, também tratam algumas questões específicas. E o nosso manual, na verdade, principalmente dentro da Comissão de Seleção aqui da Ordem, é o provimento número 112 de 2006 do Conselho Federal da OAB. Esse provimento ele traz todos os requisitos e condições necessárias de validade de um contrato de sociedade para que seja possível o seu registro na OAB. Aqui consta todos os elementos e sobre esses elementos é que eu vou transcorrer aí na sequência. Recentemente também saiu o provimento número 147 de 2012, também do Conselho Federal da OAB. Esse provimento na verdade, trata-se de um breve provimento que vem regulamentar de uma forma um pouquinho mais clara a questão da responsabilidade dos sócios nas sociedades de advogados, que também vou falar na sequência. E a resolução de diretoria número 1 de 2010 da OAB do Paraná, que foi uma resolução aí assinada aí durante a gestão do Dr. Lúcio Glombe, justamente para dar e que foi em decorrência, inclusive, da nossa uniformização que aconteceu na gestão passada com relação às sociedades, foi para dar ainda mais elementos aí na questão dos procedimentos para que as sociedades possam ser registradas aqui, especificamente na OAB Paraná, obviamente, sem qualquer aí, oposição às demais normas aí, de normas gerais e especiais, acima que eu acabei de elencar a vocês. Bem, falando em sociedade, nós precisamos pensar nos seus elementos e nos elementos necessários para poder formatar um contrato social. Primeiramente, nós temos a figura dos sócios. Nós precisamos necessariamente de ao menos 2 sócios. Para que exista uma sociedade, é preciso 2 sócios. Lembro isso das minhas aulas do professor Alfredo de Assis Gonçalves, que sempre falava que sociedade requer, sim, a pluralidade de sócios, apesar de, por exemplo, no sistema da Common Law, haver previsão de que existe, sim, sociedade com uma pessoa. No direito brasileiro, apesar da exceção que o Código Civil prevê aí da unipessoalidade da sociedade durante um prazo de só de 180 dias, ainda o direito brasileiro exige a pluralidade, ou seja, precisa de 2 sócios para a configuração de uma sociedade de advogados também.
Como eu disse, apenas advogados podem se configurar como sócios, exatamente aqueles que estiverem regularmente inscritos na seccional da OAB, onde a sociedade tiver seu registro, inclusive na seccional de eventuais filiais. Então, para que possa ser feito um registro de uma sociedade aqui na OAB Paraná, todos os sócios, independente se for a sede da sociedade, a matriz da sociedade, seja aqui na OAB do Paraná, ou a filial, todos os sócios precisam estar registrados nessa seccional. Assim, também nas demais seccionais. Trata-se, obviamente, de uma norma uniforme a todas as seccionais aí da OAB. Excluem-se das sociedades estagiários, pessoas jurídicas. Não é permitido de que uma outra sociedade de advogados venha a integrar uma outra sociedade, ou seja, um grupo de sociedades ou um conglomerado. Isso não é permitido. Lembrem, as sociedades de advogados são sociedades simples, sem caráter mercantil. Então, grupos de sociedades, holding familiar, isso não existe. Apesar de nós, por diversas vezes, temos aí pedidos de deferimento de sociedades dessa espécie. Não é permitido. Também não é permitido advogados que estejam proibidos de advogar ou que estejam incompatíveis ao exercício da advocacia em caráter permanente. Hoje, por coincidência, recebi um processo, e me lembrei exatamente da palestra que eu já tinha preparado para vocês, quando me deparei com um processo nas minhas mãos, de um advogado, eram 3 advogados, em que estavam requerendo a constituição de uma sociedade de advogados. Os 3 com os seus devidos números de ordem, e só que ao mexer na documentação eu encontro na ficha cadastral, isso já tinha passado por 2 relatores, eu encontro na ficha cadastral de que em 2010 ele havia uma decisão da Câmara de Seleção aqui do OAB Paraná que teria julgado esse advogado como incompatível ao exercício da advocacia, com fulcro no artigo 28, inciso 6º do Estatuto da Advocacia da OAB. Esse artigo que eu acabei de dizer especificamente são os agentes penitenciários. A ordem, ela tem já uma jurisprudência uniforme estabelecida de que agentes penitenciários não podem advogar, apesar de terem adquirido a sua inscrição inicial. No momento em que eles assumem uma função de agente penitenciário, em que eles têm contato com presos, com famílias de presos e etc., eles não podem mais exercer a advocacia ao mesmo tempo em que exercem essa atividade. Trata-se de uma atividade tipificada já nesse artigo 28 do Estatuto, que não permite a advocacia concomitante. E isso não só para os agentes penitenciários, mas nós temos aí exemplos de diretores de bancos, gerentes de bancos também não podem advogar enquanto no exercício da advocacia, também os servidores públicos. Existem várias situações específicas em que a lei não permite o exercício da advocacia. E esse caso específico que eu recebi hoje em minhas mãos era de um agente penitenciário, em que estava pedindo a sociedade de advogados e até então ninguém tinha percebido de que havia essa decisão da Câmara de Seleção. Infelizmente precisei indeferir porque um dos sócios realmente não estaria incompatível para poder exercer a advocacia e, portanto, não pode ser sócio, porque ele não pode se revestir, ele não pode se esconder por trás de uma pessoa jurídica para angariar clientela ou distribuir resultados de forma digamos assim, entre aspas, mascarada, porque quando a lei não permite que esse tipo de advogado não exerça a advocacia ao mesmo tempo que exerce a sua função, é justamente para evitar a captação indevida de clientela. Então, se a lei não permite a captação aí tenta proteger essa captação ética de clientela, ele não pode se aproveitar de uma pessoa jurídica
para angariar aí essa clientela indevidamente. Já no caso, os incompatíveis permanentes, eu falei no exemplo dos incompatíveis de forma permanente, mas existem também os incompatíveis em caráter temporário. São aqueles que exercem temporariamente uma atividade incompatível com a advocacia. Nesse caso, a lei permite sim que ele venha a ser sócio, mas ele pode vir a ser sócio, porém não poderá exercer a advocacia enquanto licenciado, enquanto nesse período temporário. Por isso até sugere-se, por uma questão ética, de que ele até pode vir a permanecer na sociedade, mas de que ele não venha a oferir lucro de uma atividade em que ele também está temporariamente licenciado. Basicamente, então, portanto, a questão que todo esse raciocínio nos leva aí a concluir é de que precisamos, sim, de advogados que possam exercer aí a advocacia, né, para que possam configurar aí como sócios de uma sociedade de advogados. Tipos de sócios. Aqui é uma questão muito interessante e que trata-se de por ser realmente um tipo especial de sociedade, a nossa lei aí, em especial o provimento número 112 de 2006 do Conselho Federal da OAB, confere a possibilidade de existir sócios, não só sócios de capital, mas também sócios de serviço. O antigo Código Comercial, ele regulamentava as chamadas sociedades de capital em indústria. Hoje, basicamente, foi revogado com o advento do Código de 2002, mas, em algumas situações, e aqui nós temos um exemplo típico, ainda é permitido as chamadas sociedades de capital em indústria. E nós temos aqui um exemplo, as sociedades de advogados, elas podem ser, sim, um tipo de sociedade de capital em indústria, em que nós temos um sócio que entra, sim, com capital, com investimento financeiro, na sociedade, e sócios que entram meramente com um serviço de advocacia. Nós, então, temos aquele, no momento da formação do capital social, aqueles que irão participar, né, seja com bem material ou bem imaterial. Isso, obviamente, é uma questão também de mensurar se isso é possível também ser levado como forma de integralização do capital social dessa sociedade. Mas temos aqueles sócios que eles simplesmente não entram com o capital, mas sim com o serviço. E aí, o percentual de participação dele, obviamente, terá que ser objeto aí de acordo entre as partes. Poderá ser 1, 2, 3% aí de participação. Isso não significa que ele não tenha direito a voto, não tenha direito à deliberação. Sim, ele não pode, de forma alguma, inclusive o provimento veta qualquer proibição ao direito de voto, independente do tipo do sócio. Então, ele passa, sim, a participar aí de como sócio de uma sociedade, caso venha só participar com um serviço propriamente dito. O mesmo advogado, ele não pode configurar como sócio ou como advogado associado em mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial na mesma base territorial dos respectivos conselhos seccionais. Então, se eu sou sócia de uma sociedade, eu terei que ter exclusividade a essa sociedade. Eu não posso me apresentar como sócia em outra sociedade ou como associada. Da mesma forma, associado, não é possível de que um advogado preste serviço a mais de um escritório como associado, e nem, obviamente, também não como sócio, como eu acabei de dizer. Os objetivos dos sócios, quando ele forma uma sociedade. Eu, na verdade, na minha breve introdução, já falei sobre o que se busca quando se integra ou venha participar de uma sociedade, o que os sócios buscam. Eles buscam exercer a advocacia, dividindo os custos e resultados. Isso é a primeira realidade. O que se pretende é que, primeiramente, venham-se exercer a advocacia em conjunto, dividindo os custos e resultados. Vantagens tributárias,
também, que isso, obviamente, vocês vão aí analisar juntamente com a próxima professora, que deverá transcorrer aí sobre o assunto. O ambiente organizacional, que isso sim sempre traz uma vantagem, né, de que no momento em que você divide custos, você passa a ter um ambiente. O ambiente organizacional, que isso sim sempre traz uma vantagem, né, de que no momento em que você divide custos, você passa a ter um ambiente organizacional mais adequado, você consegue ter condições de ter um layout, uma tecnologia que hoje é necessário também para o exercício da advocacia, você consegue dividir esse custo e você apresenta uma organização para o teu cliente mais adequada. E você atende também aquela exigência da clientela, como nos casos de clientes pessoas jurídicas e da própria administração pública, para passar aí para poder participar dos processos de licitação, na hipótese de contratação de advogados aí para exercer aí na defesa de algum órgão estatal. Como eu já tinha também dito, tais objetivos ou vantagens que se pretende atingir por meio da sociedade devem ser avaliados caso por caso, evitando aborrecimentos e frustrações futuras. Isso sem dúvida, isso eu vou falar várias vezes, inclusive, sobre isso. É preciso avaliar caso a caso, é preciso analisar, é preciso ter conhecimento de todos os riscos que se assumem quando entra numa sociedade, porque essas vantagens, esses objetivos que o sócio busca, muitas vezes pode ser realmente pode ser prejudicial, pode vir a trazer realmente um aborrecimento, transtornos, etc., que são desnecessários aí, caso tenha sido feita uma análise prévia, uma avaliação prévia de que ambiente de trabalho o advogado acaba se inserindo, né, quando entra numa sociedade, às vezes sem pensar. Bem, o registro na OAB. Diante da especialidade do tipo de sociedade, como eu também já disse, o registro da constituição da sociedade de advogados e o arquivamento de suas alterações contratuais devem ser feitas perante o Conselho Seccional da Ordem, em que forem inscritos os membros e sede da sociedade, mediante prévia deliberação do próprio Conselho ou de órgão a que delegar tais atribuições. Aqui na OAB do Paraná, nós temos 3 comissões de seleção. Nós somos hoje em 9 conselheiros que trabalhamos aí na análise desses processos. Eu confesso que só essa semana eu recebi 30 processos. Vejam só, são 9 conselheiros. Eu só essa semana recebi 30 processos. Mais ou menos essa é a média de processos que eu recebo semanalmente para análise. E essa demanda de processos, o que vem constituição de sociedade, por incrível que pareça, nesses 30 processos que eu recebi nessa semana, eu diria que metade era constituição de sociedade. Aí recebi muitas alterações também de contrato, saída, entrada de sócio, que isso é quase também que diária, e distrato. Eu acho que tinha uns 3 ou 4 distratos de sociedade. Acho que seria um trabalho interessante fazer um levantamento estatístico de tudo isso. Mas a gente observa uma demanda muito grande. E a cada novo compromisso que é celebrado aqui na Ordem, a demanda do processo na outra semana duplica, porque são advogados que acabaram de receber a sua ordem e que acabam entrando em sociedades ou celebrando contratos de associações, e a demanda acaba jorrando em cima dessas 3 comissões de seleções que recebem esses processos. Por isso é importante, sim, tratar desse assunto nesses cursos de capacitação, até para que se avalie, né, exatamente como se deve entrar com esses procedimentos. A OAB, então, nesse caso, ela tem sim um papel registral, quando autoriza a averbação dos documentos sociais, só que ela também tem um caráter de fiscalização da atividade profissional, quando solicita, por exemplo, declarações e certidões negativas de sociedade. Então, quando eu me deparo com um processo para análise, em que, obviamente, eu encontro ali todos os elementos de constituição de uma sociedade, mas, no final, vejo que as partes acabam elegendo, por exemplo, 2 foros competentes para uma resolução de controvérsia entre os sócios,
Isso também já, agora até diminuiu, acho que já criei uma certa também aí uma uniformização de decisão, de que os advogados já estão preparados e até não encontrei mais contratos dessa espécie, mas, por exemplo, os advogados, eles, no momento em que eles elaboram o contrato social, eles acabam colocando lá uma cláusula arbitral, porque o provimento permite uma cláusula arbitral para uma solução de controvérsia, e o foro arbitral seria aqui mesmo, na ordem, no Tribunal de Ética e Disciplina aqui da ordem, e também a Justiça de Curitiba para decisão de um eventual conflito. Então, aí eu me deparo com duas cláusulas de igual teor, aliás, não de igual teor, mas de igual valor, mas que se contrapõem entre si. Então, em razão do poder de fiscalização de que nós, conselheiros, ao analisar esse processo temos, acabamos tendo que baixar os processos em diligência e solicitando para que as partes, para evitar aborrecimentos futuros, principalmente no momento de conflito entre os sócios, já tenham dirimido qual realmente será o seu foro de decisão, se será o Tribunal de Ética aqui da ordem ou se não a Justiça aí, estadual. É claro que a gente não pode tirar aí a competência da Justiça Estadual para execuções, para procedimentos, para questões que a ordem não teria competência, mas para questões de conflito entre sócios, o Tribunal de Ética é suficiente para poder auxiliar aí numa eventual resolução de conflito. Então, esse é o poder de fiscalização que temos. Quando também, um outro exemplo, existe a saída de um sócio em que possui o controle da sociedade, em que ele possui mais de 50% aí de cotas, ele possui um controle de decisão. E ele resolve sair da sociedade e transferir as suas cotas a uma outra pessoa, um outro advogado, com a anuência do sócio remanescente. Enfim, o procedimento de cessão está adequado. Mas no momento em que ele faz essa transferência de controle, a ordem também, em razão do seu poder de fiscalização, exige de que sejam apresentadas certidões negativas da sociedade. Certidões negativas da Receita Federal, do INSS e do Fundo de Garantia. Justamente para que o sócio em que passará a ter o controle e eventualmente poderá vir a ser responsável pessoal por qualquer questão, por qualquer aí, ato ou omissão da sociedade, que possa vir a ser responsável pessoal, ele tem a ciência de se existe ou não débito fiscal diante dessas instituições. Então, pelo poder de fiscalização que nos cabe, nós pedimos sim essas certidões negativas. Isso só é um exemplo para vocês de que, então, a ordem ela não tem só uma função de registro meramente de que os sócios deliberaram pela autonomia da vontade de serem sócios, cabe a nós